E aí, a expansão Dawn of the Hunt de PoE 2 está sendo uma experiência tão boa, mas tão boa, que os jogadores estão fugindo pro Diablo 4. Isso mesmo, pro Diablo 4. Quando até a Blizzard parece uma opção melhor, você sabe que a coisa ficou feia, né? Mais sobre isso, depois do break. E aí galera, Radomancer na área, aquele que conseguiu sobreviver a uma atualização do Path of Exile sem reclamar no Reddit por exatamente 5 minutinhos. E hoje a gente vai falar da expansão Dawn of the Hunt do PoE 2. O desastre que fez os jogadores voltarem pro Diablo 4. Bom, Zequinhas, no último dia 4, a GGG lançou a primeira expansão de PoE 2, chamada Dawn of the Hunt, ou o Despertar da Caçada para quem não manja dos Paranauê inglês. E a comunidade está revoltada. E não é pra menos. Em menos de 24 horas, a GGG teve que lançar 6 hotfix. 6. É tipo quando você compra um carro 0 km e volta ele pro conserto 6 vezes na primeira semana. Aparentemente é um engenheiro da Renault que tá trabalhando na GGG. Até streamers veteranos com mais de 10 anos jogando PoE chamaram essa expansão de a pior experiência de RPG jamais criada. Tão ruim que a GGG teve que lançar um comunicado oficial sobre o que eles estão trabalhando, o que é basicamente um documento admitindo, a gente errou, né? Quando até o Chris Wilson, o cara que defende o grinding até em festa de aniversário, admite que deu ruim, você sabe que a coisa tá séria lá na GGG. Mas vamos analisar a obra-prima do arrependimento corporativo passo a passo. Primeiro, vamos falar da Caçadora. A classe que a GGG transformou numa dançarina de balé, obrigando todo mundo a ficar dando parry como se fosse um jogo da From Software. Se você odeia esse estilo de jogo, bem, a GGG basicamente disse, vai jogar outra coisa. Mas agora eles perceberam que talvez amarrar todo o poder da classe numa mecânica que nem todo mundo gosta não foi a ideia mais brilhante que eles tiveram, sabe? E a solução é uma nova habilidade chamada Cool the Weak, que vai permitir ganhar Frenzy Charges atacando monstros com pouca vida. Ou seja, em vez de você ter que dar parry em tudo que se mexe, agora você só precisa dar o golpe final nos monstros que estão quase mortos. Incrível, não? A próxima inovação vai ser a GGG descobrindo que nem todo mundo gosta de morrer a cada 5 minutos, né? Mas falando em parry, a mecânica tá tão bugada que às vezes você dá o parry certinho e, bom, nada acontece. Ou pior, você toma um stun do nada. É como se você estivesse estudando para uma prova de inglês e chega na hora o professor te passa uma prova de matemática, sabe? Não tem sentido o que está acontecendo e é um bug. E a GGG disse que está investigando o problema. Tradução. Vamos fingir que estamos fazendo algo enquanto vocês continuam morrendo. Pra quem prefere jogar de longe, como qualquer pessoa com bom senso, quando os inimigos matam você com 2 hits mesmo, né? A GGG vai aumentar a velocidade do Lightning Spear em 25%. Melhor que nada? Sim. Resolve o problema? Nem de longe. E pra aqueles malucos que ainda jogam com builds de lacaios, meus pêsames. A atualização 0.2 deixou seus minions com a resistência de um guardanapo molhado. A GGG admitiu que deu uma nerfada forte demais e vai ajustar a vida e dano deles durante a campanha. Porque no endgame, bom, lá eles continuam sendo basicamente confete pros monstros mesmo. Falando em monstros, a GGG finalmente percebeu que dar a eles vida de boss de Dark Souls talvez não seja a melhor ideia para um RPG de ação, onde você precisa matar centenas deles. Um dos hotfixes que eles lançaram no desespero foi para reduzir a vida dos monstros em até 40%. Um cara no Reddit resumiu bem. É como bater num saco de pancadas e o saco ganha. Nem os monstros básicos do primeiro Diablo 1 lá de 96 eram tão esponja de dano que nem esse daqui. E olha que aquele lá foi o jogo que praticamente inaugurou o gênero, né? Mas se você achava que tava ruim com os monstros normais, vamos falar dos lacaios dos monstros raros. Sim, os Minions. Esses daqui tinham um bônus de vida de 400%. Isso mesmo. 400%. Agora eles reduziram para só 94%. O que ainda é muito, né? Mas pelo menos você não precisa tirar férias do seu trabalho para matar um pack de monstro raro. Sobre o tamanho das áreas, vocês notaram que alguns mapas de PoE 2 são muito grandes, que você poderia até mesmo declarar independência numa porção ali e criar o seu próprio país dentro delas.
Tem mapa que parece até mesmo um labirinto do Minotauro depois de reforma e ampliação. Você entra, roda, mata umas 50 mil coisas e ainda fica perdido no mesmo lugar. Qual é a grande solução da GGG para este problema que está desde o primeiro patch? Vamos revisitar algumas áreas e adicionar mais waypoints. Waypoints seriam... É como se eu tivesse um buraco na parede da minha casa e alguém sugerisse colocar um quadro bonito por cima. Sabe, tipo, tá com um paninho. Não resolve o problema, o mapa continua sendo um labirinto sem fim. Só que agora com pontos onde você pode parar pra dar uma choradinha ali antes de voltar a se perder. Eu gosto de mapas grandes, mas eles têm que ter um sentido, eles têm que ter algum fluxo. E o RNG hoje do PoE 2 não tá legal. E adicionar mais waypoints que vamos falar a verdade, vão estar em pontos completamente aleatórios do mapa, não vai resolver pra gente. Parece que o designer dos mapas jogou muito Souls-like e achou que era uma boa ideia transformar o PoE 2 em um Dark Souls of Exile. De novo, gente, traduzindo o que a GGG tá falando, a gente exagerou, mas não quer admitir completamente. Porque o erro é nosso, não deles. E para completar a experiência maravilhosa que tá sendo esse patch 0.2, os servidores estão mais instáveis do que o meu humor depois de morrer pro mesmo mob pela 15ª vez. Crashes, desconexões, quedas drásticas de FPS, telas de carregamento que duram mais do que um episódio do Game of Thrones, tem microtransações que literalmente travam o seu jogo quando você equipa. Eu mesmo, durante a nossa live do PoE 2, quando começou a nova liga, eu tive tantos crashes com o guerreiro que eu achei que era o guerreiro, que isso já aconteceu comigo antes. E tive que criar outro personagem pra descobrir que os crashes eram, tipo, 5 a cada meia hora no máximo, ou no mínimo. Foi muito crash por minuto, vamos falar a verdade. É como se a GGG quisesse te lembrar constantemente que você poderia estar jogando outra coisa. Bom, e foi o que eu fiz no final de semana, pra falar a verdade. Eles dizem que a prioridade é resolver isso, mas não disseram em qual década isso vai ser resolvido. Tem jogador relatando que quando abre o jogo, vai tomar um café, volta e ainda tá carregando. Mano, já pensou? Dá tempo de você fazer um café, tomar, lavar a xícara e quando você volta, o jogo ainda tá pensando se vai abrir ou não? E quando abre, você não sabe se ele vai estar vazando memória que nem tava no começo? Mas agora vamos ao meu momento favorito do comunicado oficial. A parte em que a GGG tenta acalmar a comunidade com melhorias de vida. E olha só o que eles estão oferecendo para compensar todo o desastre. Vamos ter marcação no mapa do Atlas. E mais afinidades pro stash. Uau! É uma notinha de rodapé do tipo, ó, desculpa por a gente ter quebrado o jogo inteiro, mas olha, agora você pode marcar pontos no mapa, cara. Muitíssimo obrigado, GGG. Eu não sabia o que faria sem vocês. É literalmente como se a sua casa estivesse pegando fogo. Os bombeiros chegam com um borrifador de água, sabe? E aí o bombeiro chega pra você e fala, não, relaxa, a gente vai resolver esse incêndio. Eventualmente. Mas enquanto isso, que tal organizar melhor o seu stash? Stash esse que é pago, tá, gente? Eles não estão falando do stash grátis, não. É muito a definição do muito pouco, muito tarde, né? Bom, então é isso, Zequinhas. A GGG finalmente admitiu que deu ruim nesse patch e que ainda falta muito pro PoE 2 deixar de ser uma montanha-russa de frustrações. O que é normal, porque o jogo está em acesso antecipado, tá, gente? Então, fica tranquilo, vai dar bom no final. Se você tá jogando no Last Epoch nesse momento, não se sinta mal. E se você tá jogando Diablo 4... Bom, pelo menos lá os servidores funcionam, né? Ao contrário do nosso queridinho PoE 2. Aliás, vamos falar a verdade, né? Tanto a equipe do Last Epoch quanto a equipe da Blizzard devem estar mandando cestas de presente pra GGG pelo tanto de jogador que migrou depois de algumas horas tentando jogar essa expansão aqui. Muitos jogadores abandonaram o Despertar da Caçada depois de algumas poucas horas, percebendo que o jogo tá mais lento que uma tartaruga com artrite. E mais punitivo que Dark Souls com controle quebrado, né? E... bom, mais desbalanceado do que eu depois de 5 latão de Red Bull. Mas, se você gostou desse vídeo, gente, não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal e dá uma olhada nesse outro vídeo que mostra as minhas maiores frustrações com o Path of Exile 2 no seu lançamento. E algumas delas ainda não foram resolvidas. E novamente, aqui é o Radomancer, muito obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo. Hashtag beijo me liga.